Olá, minha aluna, olá, meu aluno, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso modelo de aulas, utilizando então essa metodologia aqui assíncrona, do qual então eu vou gravando estes vídeos, posto para vocês e este material fica disponível então para que vocês possam assistir, ver esta videoaula. Vou dar continuidade daquele ponto que nós paramos da última aula, exatamente explicando e trazendo características acerca do sucesso de um determinado projeto. Novamente, vou pedir a você licença, eu vou desligar a câmera a partir então do nosso próximo slide para que a sua apresentação não fique muito carregada no momento em que você estiver assistindo aí, em qual periférico você escolheu, ok? Então, licença e desejo a todos uma ótima aula neste modelo. Muito obrigado. Dando continuidade aqui, pessoal, então estamos exatamente trazendo as características que definem o sucesso de um determinado projeto e é importante a gente deixar claro aqui que o êxito, que o sucesso vai estar ancorado em dois pilares. O número 1 é aquele denominado sucesso técnico e o número 2, o sucesso organizacional. Mas eu quero que vocês observem que ambos andam exatamente em paralelo, tá? Não dá para separar um do outro. De fato, o sucesso, ele demanda exatamente um esforço considerável destes dois pilares o tempo todo. Então vamos a algumas características que trazem exatamente para um sucesso técnico. O primeiro, então, acompanhe com o professor, é quando de fato este projeto ele é concluído dentro do prazo previsto. Opa, temos um esforço técnico considerável e temos exatamente uma situação extremamente positiva. Depois, o número 2, pessoal, ser concluído dentro do orçamento previsto. Então, maravilha, de fato, tínhamos um orçamento, a gente tinha um budget, a gente tinha de fato aquela proposta de valor e dentro exatamente daquela grana que foi pensada anteriormente ou planejada, né, melhor falar desta forma, a gente tem exatamente uma situação de sucesso. Depois, pessoal, número 3, ter utilizado os recursos de forma eficiente. Isso é muito importante, né, pessoal? Porque aqueles recursos que foram alocados, tanto de situação material, bem quanto de situação de gente, pessoas envolvidas, se eles foram utilizados de forma que produziu um resultado positivo, isto é um sucesso técnico também. E número 4, sem sombra de dúvidas, pessoal, acompanhe aqui onde o professor coloca o número 4, ter atingido então a qualidade e também performance desejada. A gente já tinha alimentado isso na nossa aula passada. Porém, o que é importante? Este é o pilar denominado sucesso técnico. Mas lembrem, eu comecei exatamente falando que nós temos dois pilares e eles precisam andar em harmonia. E aí nós vamos pensar agora no que se diz respeito ao sucesso por parte da empresa como um todo, por parte do órgão como um todo. Então, pessoal, aqui quando a gente fala, acompanhe com o professor nesta linha de baixo, onde eu estou agora colocando aqui o meu laser pointer, ok? E na sequência eu vou pegar a minha canetinha para explicar. Então, o número 1 deste pilar, denominado sucesso organizacional, o que reflete? Ser concluído com o mínimo de alterações no escopo, na abrangência. Então, isso de fato, nós não colocamos situações que criou-se aditivos, não foram colocadas alterações, ou seja, o que está e o que foi planejado, ele está sendo colocado, ele está sendo exatamente concluído. Então, olha que importante isso, não temos alterações. Estas alterações no escopo, estas alterações na abrangência, de fato, elas não podem ocorrer, né? Ser exatamente, ter concluído com o mínimo ou sem nenhuma alteração é um sucesso, sem sombra de dúvidas, organizacional. Depois, número 2, pessoal, acompanhem aqui com o professor. Ser aceito sem restrições pelo contratante ou cliente. Então, isso é muito importante, né, pessoal? A última ponta, né, que somos nós como cidadão e cidadã, a última ponta quando a gente fala de uma empresa, em que ela colocou então para aquele cliente a proposta de um projeto e ele é aceito, ele de fato
fato não tem restrições acerca do que foi programado e o que é programado pela esfera pública ou pela empresa, denomina um sucesso organizacional. Número 3 aqui, pessoal, acompanhe com o professor. Ser concluído sem que ocorresse interrupção ou prejuízo das atividades normais da organização. Olha que espetáculo, quando conclui-se exatamente sem o quê? Sem paradas, sem interrupções e sem prejuízo acerca das atividades que a empresa executa no dia a dia. Imagine ter que parar departamentos para resolver problemas, para realizar um retrabalho, então isso de fato seria uma situação muito ruim. Então o sucesso é porque não ocorreu interrupção e as atividades da empresa caminharam normalmente. E por fim, pessoal, quero destacar aqui neste número 4, onde eu coloco exatamente este número neste momento, não ter agredido a cultura da organização. Então, um determinado projeto que de fato está alinhado à missão, à visão, aos valores, à cultura, às crenças da empresa, né? Então, ou seja, é algo que efetivamente está alinhado com a própria conduta, inclusive ética organizacional. Então, apresentei a você neste slide exatamente situações de sucesso num determinado projeto. No começo das nossas aulas, eu apresentei para vocês, minhas alunas e meus alunos, a ideia de que é muito importante nós termos acompanhamento, nós termos então uma gerência efetiva de um determinado projeto. Daí então que eu vou tratar exatamente neste slide quais são os ganhos, quais são os benefícios deste acompanhamento, deste gerenciamento deste projeto. Então, mais do que nunca, né, ter alguém designado como gerente do projeto, ter de fato pessoas envolvidas numa característica hierárquica que vão exatamente cobrar que as coisas ocorram, permitir que as coisas ocorram, ela traz exatamente um ganho, ela traz um benefício para que aquele projeto então caminhe para aquelas características até então apresentadas de sucesso. Então esta seta com estas bolinhas explicam aqui várias atividades, várias situações efetivas que de fato configuram estes benefícios do gerenciamento do projeto. Então, mais uma vez, acompanhe aqui. Neste instante, qual é o ganho quando nós temos então este acompanhamento, este gerenciamento? Então, a gente destaca aqui a situação de que não tem surpresas durante a execução dos trabalhos. O acompanhamento, a gerência, vai de fato trazer uma situação em que vai evitar, em que vai deixar de lado as situações efetivas de surpresas. Depois, pessoal, disponibiliza orçamentos antes do início dos gastos. Então, como nós temos um planejamento e no planejamento nós já temos de fato um orçamento, a gente tem um acompanhamento para que isso de fato fique tranquilo. Houve uma situação de bastidor, claro, para que buscasse exatamente este orçamento. E então o projeto como um todo ele vai caminhar e vai evitar exatamente gastos adicionais. Depois, pessoal, antecipa situações desfavoráveis. Esta visão de futuro do gerente de projetos, do acompanhamento e do gerenciamento de projetos, vai trazer um ganho no que se diz respeito a identificar situações do macroambiente ou do microambiente, ou seja, fora e dentro, que vão levar a situações extremamente desfavoráveis. Então, esta visão, esta situação de antever é um benefício considerável. Depois aqui, acompanhe com o professor. Agiliza decisões, pois as informações estão estruturadas. Então, este acompanhamento vai permitir que as decisões sejam rapidamente tomadas. Tomada de decisão rápida, tomada de decisão que de fato não impacta em perda de tempo, em grana maior envolvida, vai agilizar as decisões. Se de fato aparecer alguma situação que reflita uma característica de que se tem que rapidamente ser executada. E é claro também, pessoal, que as informações elas estão mais estruturadas e elas caminham com mais tranquilidade no decorrer de todo esse processo.
É claro que a gente está falando, obviamente, de gerenciamento, então isso vai permitir um controle sem sombra de dúvidas numa característica gerencial. Depois, pessoal, aqui embaixo, otimiza a alocação das pessoas, então nós já temos pessoas envolvidas no projeto, então isso fica de fato definido. E por fim, documenta e facilita as estimativas para futuros projetos. A gente tem acompanhamento, gente que tem documento, e isso não vai ter problema para situações futuras, quando outros projetos serão necessários. A gente está tocando as aulas de dentro de casa, então eu acredito que no slide anterior você tenha ouvido aí, era um helicóptero passando aqui por cima, obviamente de onde eu moro, né, pessoal? Então a gente pode ter estas situações externas aí que num determinado momento possam atrapalhar. Então peço desculpas. Voltando aqui então, estamos enxergando a situação do gerenciamento do projeto e vamos enaltecer agora o porquê então cada vez mais dessa necessidade de nós termos então este acompanhamento, ou seja, este gerenciamento de um projeto. Então vamos através desta estrela e ela nos apresenta alguns pilares que isto de fato corroboram esta necessidade do gerenciamento deste projeto. Então vamos começar aqui no não familiaridade, porque às vezes nem todas as pessoas estão familiarizadas, obviamente, com a gestão de um determinado projeto. Então, um gestor que de fato tem este know-how, tem este conhecimento, ele vai permitir que as características deste ciclo elas fluam numa situação muito mais positiva, né? É claro que este gestor, é claro que esta gerência, ele sabe muito mais da relevância do empreendimento, da relevância deste projeto, até muito mais do que outras pessoas, e ele vai plantar exatamente esta sementinha que as outras pessoas envolvidas na gestão deste projeto, elas acompanhem e enxerguem esta relevância. É claro que esta pessoa que está realizando este gerenciamento tem uma visão holística, uma visão mais apurada, então consegue de fato entender as mudanças que estão ocorrendo no mercado, seja no lado de fora daquele órgão público, daquela secretaria, daquela prefeitura e de uma empresa também. E é este que vai de fato compartilhar, realizar o compartilhamento de recursos, caso necessário, de algum outro departamento que precise de fato realizar uma determinada demanda de recursos, então a própria autoridade permitiria uma situação permitiria esta situação de buscar este recurso e a sobra deste recurso que pode ser também alocado para outros determinados projetos daquela secretaria ou então daquela empresa. E isso leva exatamente aqui ao pilar desta estrela, onde eu finalizo, que é uma interdependência, né, pessoal? Não é. Aqui a gente tem uma situação de relacionamento com outros departamentos. A gente tem uma característica de necessidade de relacionamento que a gente chama de stakeholders, né? Ou seja, a rede ampla de relacionamentos de uma empresa ou efetivamente dentro da esfera pública dos seus órgãos vinculados. Então, este gerente, este gerenciamento vai exatamente trabalhar para que não tenha ruídos, para que não tenha atritos com estes stakeholders envolvidos. Então ele reconhece, ele conhece que de fato há esta interdependência e transitará melhor através exatamente da situação do gerenciamento. É importante que, de fato, também nós possamos identificar o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Seria aquele lado que, de fato, levou a uma situação de fracasso. É claro que a gente não quer pensar dessa forma, né? Mas nós temos que analisar o ponto positivo e o ponto negativo, já que essa disciplina nos dá abertura exatamente para entender isso.
Então, um projeto pode falhar. Muitas coisas falham, não é, pessoal? E elas falham em razão de várias características de uma situação externa e uma situação interna. E eu vou então tratar com vocês estas principais causas aqui que são evidenciadas neste slide. Então, eu vou começar aqui no sentido horário. Acompanhe com o professor, onde eu estou colocando esta setinha, quando temos muitas atividades e pouco tempo para realizar. Então, assim, leva um fracasso quando tem muita coisa para ser feita e o tempo provisionado está aquém. Então, o que acontece? Parece que está correndo contra o tempo, vai perder na última ponta na qualidade daquilo que a gente tratou lá atrás no êxito, né? Vai de fato levar a uma situação que, no último instante, não vai ser entregue aquilo que estava dentro do projeto. Então, muita coisa para ser realizada e pouco tempo. O tempo pode ser um grande vilão se ele não for muito bem planejado. Aqui na seta, pessoal, acompanhe com o professor quando a gente fala de grana. Então, ou seja, a parte financeira, as estimativas de fato de grana, a parte financeira, elas estão também aquém, ou elas são incompletas. Então, planejou-se de fato um recurso, planejou-se de fato um budget, planejou-se de fato este orçamento, porém ele está abaixo, ou de fato ele está incompleto. Então, isso é muito comum, né? Em grande parte do tempo, isso ocorre consideravelmente quando a gente fala da esfera pública. Sempre nós precisamos de aditivos, né? Sempre nós precisamos de orçamentos adicionais, né? Então, isso é um fracasso para um projeto, porque vai ter que colocar mais grana. Acompanhe com o professor, onde estou colocando mais uma setinha. E aí, então, outra situação de fracasso, outra principal causa que leva a esse fracasso é quando o projeto é baseado em dados insuficientes e inadequados. Veja que aqui a gente está falando de falta de gerenciamento. Ou seja, este gerenciamento não buscou dados externos e dados internos e, de fato, a ausência deles leva uma característica de dados e informação que são totalmente insuficientes ou também inadequados para o êxito daquele projeto. Mais uma vez, com a setinha do professor, acompanhe aqui que eu explico para vocês que outra causa de fracasso no projeto é quando o sistema de controle é inadequado. O que a gente está falando aqui, pessoal? Mais uma vez, falhando o gerenciamento, não se tem recurso para se ter controle, não se tem um software para fazer controle, não se tem uma planilha para fazer controle, o sistema como um todo está falhando neste controle e ele está também aquém, está também abaixo do que se é demandado para o êxito de um determinado projeto. Projetos sem gerente ou com vários. Isso também é muito comum, leva a uma situação muito ruim quando você tem mais cacique do que índio, né? Então, ou seja, pessoal, o que está ocorrendo? Tem mais chefe do que gente executando. Então, a gente tem ausência de gerente ou tem gerente demais. Então, faltou gerente, causa prejuízo. Tem gerente demais, pode gerar uma situação de conflito e isso é prejudicial. Finalizando então as análises que nos levam exatamente ao entendimento destas principais causas de fracassos nos projetos, enalteço aqui como eu apresento para vocês nesta setinha, pessoal, ele não foi destinado tempo para o planejamento do projeto. Então, assim, você tem uma cobrança muito grande para que haja uma obra, para que tenha uma creche, para que você tenha uma infraestrutura para atender o coletivo como um todo. Só que aí, pessoal, tem tempo para o planejamento do projeto? Eu venho falando de tempo para vocês como essencial para o êxito, né? Então, tempo é tudo, né? Se não tem tempo para planejar e as coisas acabam sendo colocadas em prática naquelas cobranças, sem essa parte documental e de organização, vai ter exatamente este lado de frustração. E aí, por fim, as metas e objetivos são mal estabelecidos. Então, tem metas para serem alcançadas mês a mês,
o objetivo, que é exatamente aquele que é a conclusão, infelizmente, são mal elaborados e mal estabelecidos, e isso vai corroborar esta situação total de fracasso. Então observe, gente, quanta situação, minha aluna, meu aluno, quantas características que são importantes para o andar desta carruagem, né? Então a gente está falando de tempo, a gente está falando de grana, a gente está falando de recursos materiais, a gente está falando de sistemas, a gente está falando de gente como gerente. Então tudo isso, de fato, pode levar ao sucesso e pode levar também ao fracasso. Aqui fica muito mais claro, através destes 7 estágios aqui, que nos leva exatamente a entender por que esse fracasso ele leva a este projeto mal gerenciado. Então vamos entender que estes 7 estágios colocados aqui, ó, de fato vão transmitir tudo aquilo que eu acabei de colocar, que eu acabei de explicar anteriormente. Então, assim, tenho determinado projeto, beleza, existe uma aceitação imediata? A gente tem que pensar. Por quê? Necessita refletir, necessita analisar todas as circunstâncias envolvidas. Então, uma aceitação imediata pode levar a uma característica no que diz respeito a um projeto mal gerenciado. Então, este gerente vai ter dificuldade, este projeto não vai ter êxito. Precisa pensar, precisa enxergar se todo o planejamento está sendo cumprido. Olha outra situação também, pessoal. Um entusiasmo muito agressivo, um entusiasmo muito selvagem. Então aqui a gente tem que tratar muito mais do lado racional e não emocional, né? Aquele município ele vai ganhar, isso vai projetar até politicamente um determinado prefeito, determinado governador, mas espera aí, né? A gente tem que tomar um cuidado, em especial com as características de razão. Então, razão conta consideravelmente e a gente tem que pensar que, de fato, isso leva a um projeto mal gerenciado. Depois também, as primeiras desilusões, né? Um projeto mal gerenciado, quando a pessoa enxerga as primeiras dificuldades e ali ele já fica totalmente desiludido, com certeza absoluta aquela pessoa tem uma dificuldade muito grande para que então aquilo vá para frente. Aqui, pessoal, isso aqui é muito comum, né? A gente enxerga bastante, seja na empresa, seja efetivamente na esfera pública, quando nós temos uma confusão total, né? Então, as coisas não estão fluindo porque, de fato, falta-se tudo. Há uma confusão no que se diz respeito a quem manda, quem obedece, né? E isso leva exatamente aqui, ó, né? Esta situação leva exatamente a esse estágio de caçar quem são os culpados, em especial quando a gente tem uma situação que leva a um prejuízo, né? Quer culpar alguém, mas nós temos muitas pessoas envolvidas, né? E as pessoas querem exatamente sempre empurrar para debaixo do tapete. Então isso é caçar exatamente o culpado, né? Vai ter uma pessoa ali que vai pagar o pato pelo equívoco daquele projeto que ele é mal gerenciado, né? E em grande parte das vezes isso leva o quê? A uma punição de inocentes, né? Então gente que não tem nada a ver acaba literalmente pagando o pato por toda essa confusão, por toda essa caça aos culpados, por essa falta de razão e muito mais de emoção e esta falta de planejamento anterior colocado, né, pessoal? E aí também, no meio do projeto, você tem o que? A promoção dos não participantes. Então tem gente que chega, tem gente que é promovida, que começa a ganhar status dentro daquela determinada secretaria, dentro daquele determinado departamento, e até então ele não era nem participante deste projeto. Então isso leva a uma característica de um mau gerenciamento. Ele está sendo mal gerenciado. Então tem gente que literalmente está chupinhando, está ganhando status, está literalmente sendo promovido, né? E não está participando, obviamente, da construção deste projeto. Minha aluna, meu aluno, eu acho que esta imagem aqui, ela é um excelente exemplo para que de fato nós entendamos então aqueles 7 estágios que eu acabei de colocar, aquelas 7 etapas que levam exatamente, né, a um projeto mal elaborado. Então alguma coisa ocorreu aqui, né?
Então reflita exatamente diante daquilo que eu acabei de explicar anteriormente. A gente consegue enxergar tudo isso aqui, né? Nesta imagem, né? Alguma coisa ocorreu que está levando exatamente essa situação do caminhão tá aí literalmente, né, com as rodas no ar. Minha aluna, meu aluno, finalizo aqui mais esta videoaula. Além deste material, eu também estou deixando para vocês um material apostilado. Neste material apostilado, você vai entender melhor, em especial acerca do gerenciamento de projetos, vai poder refletir sobre algo do que já foi explicado, enaltecendo as diferenças entre projetos, entre operações, identificando a situação do planejamento, trazendo para essa parte da gerência muito importante, colocando isso em prática. Então, esta apostila do qual você está recebendo vai nos ajudar aqui a juntar também isso que eu estou dialogando, isto que eu estou trazendo, perdão, nestas narrações, com material, obviamente, publicado e que enaltece exatamente estas etapas, estas características e todas as situações específicas quando nós estudamos então projetos. Agradeço e nos veremos tão logo mais uma vez através deste canal. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos.